favor. De junho. Deseje viver no meu amor, que é maior do que todos os pecados, seus e dos outros. Use meu amor como um traje de luz, cobrindo-o da cabeça aos pés. Não tema, porque o perfeito amor expulsa o medo. Olhe para as outras pessoas através de suas amáveis lentes e veja-as de maneira como eu as vejo. É assim que você caminha na luz, e isso me agrada. Quero que aqueles que creem em mim resplandeçam sobre a luz da minha presença. Fico triste quando as trevas escurecem meu amor. Volte-se para mim, seu primeiro amor. Olhe para mim e meu amor mais uma vez o envolverá na luz. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos para nos conectarmos com esse amor, com essa fonte de luz que é Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão maior, esse espírito de luz que nos conduz durante a nossa jornada terrena, que nos envolve com o seu amor e nos faz seguir confiantes, evoluindo cada vez mais. Agradecemos a oportunidade desse estudo diário que nós estamos tendo e pedimos, Mestre, que possamos, ao sair desse Evangelho, exalar, praticar, que as oportunidades venham para nós, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Gratidão pela confiança, que possamos honrar esse momento de nossas vidas. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Luciana, ontem você levantou o dedo para ler o Evangelho, mas eu não vi. Você quer ler hoje? Tá. Beleza. Vamos lá. Capítulo 13, item 15. Está dentro de A Beneficência. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhe perdoas nada, e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço. Fui rico e dei muito.
Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó, surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os tempos do orgulho. E além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: destes bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que há de melhor? Fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Continua? Acho que a gente pode comentar e qualquer coisa a gente continua lendo. Tá. Dentro do capítulo Beneficência, Jesus vem falar sobre as nossas capacidades de caridade, todos nós temos. É uma historinha linda, nunca tinha lido ela. Me fez lembrar até de uma prática do Egito. Uma vez eu li em um livro que quando se morria no Antigo Egito, você era levado a um julgamento e lá se pesava o seu coração. E de um lado da balança ficava uma pluma, uma pena de avestruz, e do outro era colocado o seu coração. E aí você tinha que pesar menos que essa pena, né? Seu coração tinha que ser muito leve. E é assim que Jesus nos pede também para ser, a respeito da caridade. A gente precisa fazer, é o caminho, mas a gente precisa estar muito atento também a essa caridade que a gente está fazendo. De qualquer forma, será uma caridade. No texto, ele fala que esse homem mais rico que deu essas moedinhas, ele fala que a esmola que ele deu também será contada, porque também é uma caridade, acaba beneficiando alguém. Só que quando você faz de uma maneira despretensiosa, onde você não quer aparecer, de puro coração, vai ser muito, muito mais bem vista, né? Mostra que você está fazendo realmente porque você quer ajudar o outro, porque você vê no outro você mesmo, você enxerga ele, você vê ele. Então, está muito ligado à maneira, ao coração, a como você faz, a sua intenção, né? Está muito ligado à intenção. Então, assim, a gente fala muito aqui, né? Sempre sobre a caridade. E esse é o caminho. A gente já tem a planta, né? A gente já tem esse mapa. A gente sabe que é só através dela que a gente vai conseguir, de fato, alcançar essa evolução de espírito mesmo. Então, a pergunta que fica é: por que eu ainda não consigo, de todo o coração, de forma leve? O que está faltando para eu praticar mais, né? O que eu estou deixando passar, as oportunidades que me chegam? Ele fala sobre a indulgência, que também é uma caridade. Não precisa ser a caridade material, nem a moral que a gente fala aqui sobre essa caridade de ouvir o outro, não. É também de não julgar o outro. Então, tudo é caridade. Tudo que está relacionado ao outro é caridade. Se você conseguir fazer com que o outro se sinta melhor. Eu sei que é desafiador, a gente vive num plano
dual, a gente vive num mundo de provas e expiações, tem coisas que a gente não consegue não julgar, a gente se revolta, a gente julga, a gente aponta o dedo. Então, também está relacionado a uma prática da fé também, né? Se a gente fortalecer mais essa fé, a gente vai começar a ver as situações que nos são trazidas como algo que a espiritualidade está tomando conta. A gente tem a mania de querer controlar tudo. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que seja permitido, né? Assim que a gente aprende também. Então, por que determinadas coisas a gente insiste em julgar, em reagir de forma que não nos ajuda na evolução? Então, também é uma prática de fé. Eu acho que a gente precisa estar mais consciente da nossa inteligência emocional, de como a gente reage às coisas. A gente precisa desenvolver mais esse olhar para o outro, para que a gente possa pegar esse mapa que já está desenhado de onde a gente precisa ir, que é pela caridade, e conseguir trilhar ele com mais facilidade, porque não é fácil ser caridoso. Então, a gente consiga cada vez mais despertar para esse único caminho que o Espiritismo prega tanto, né? Então, eu adorei essa historinha e eu gostaria de ouvir vocês também. Eu também adorei essa historinha. E só para destacar o que você já falou, que o mais pobre, né, ele estava assim, poxa, não consegui doar quase nada, né? E ele, não, foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, quer dizer, ele não julgava, né? Ele foi doce com a atitude do semelhante, né? A indulgência é essa doçura que você tem e de não julgar, de se colocar no lugar do outro. E isso é caridade, olha que legal. Toda vez que eu vejo escrito isso, eu fico assim, nossa, que legal. Porque parece que eu esqueço, né? Quando a gente pensa em caridade, pensa só na caridade material, a primeira que vem assim na nossa cabeça, né? E o outro lá todo, isso daí é o meu, isso daí doei pra caramba. Coitado. Não foi de coração, não foi a intenção, era o que estava sobrando, então não valeu. Então, Exatamente. Não se privou de nada para ajudar o outro, né? A gente precisa se privar, às vezes, também, para ajudar o outro. alguém mais quer falar do nosso estudo? A Nani. É tão interessante, né? Quando a gente mais uma vez ouve que há vários tipos de caridade e a gente muitas vezes não consegue exercer nenhuma delas, exercitar nenhum tipo de caridade. Eu não sei por que a gente ainda teima em ser tão grosseiro, em ser tão rude, né? Em levar uma vida tão pesada, quando a gente já vê várias vezes vários exemplos de leveza, que a gente precisa deixar determinadas coisas irem, que a gente precisa ser mais natural, mas ainda a gente ainda carrega aquele peso, né? É muito difícil a gente agir de uma maneira mais plena, mesmo já sabendo. E hoje a gente vê tantos templos religiosos, né, com tantos seguidores, e mesmo assim nós ainda continuamos hipócritas, porque a gente está lá dentro, a gente está estudando, a gente tem o conhecimento, mas a gente ainda não age. E o pior de tudo, que eu acho que não é nem não agir, é porque a gente não reconhece.
O agir, eu acho que tem a ver com o estar pronto. Porque quando a gente está pronto, naturalmente, a gente, né? É muito difícil você estar pronto para uma coisa, acontecer uma situação para você ser posto à prova e você não fazer, né? Quando já está tudo certinho ali, naturalmente aquilo sai. Você nem pensa, você simplesmente age. É um instinto. Mas a gente não consegue ainda agir. A gente ainda está naquela hesitação, e a gente pensa muito, e a oportunidade passa, é como se a gente estivesse na estação, esperando o trem chegar, e está em cima da hora, e dá aquela vontade da gente ir no banheiro. A gente corre no banheiro. Quando a gente chega no banheiro, o trem passa. A gente perdeu a oportunidade. Puxa vida, será que a gente não podia ter se adiantado? Será que aquela vontade de ir ao banheiro foi só naquele último instante? Com certeza não, já era uma coisa que já vinha e a gente, não, vamos deixar, vamos esperar. E eu acho que é mais ou menos assim. A gente perde muitas oportunidades ainda. A gente ainda não se sente pronto ou realmente a gente não está pronto. Eu paro para refletir às vezes sobre tudo isso que a gente passa agora nessa pandemia e lembro lá do início, quando estava todo mundo perdido e muitos ainda estão, né? Muitos ainda estamos perdidos. Que a gente ouvia o médico falar que era preciso ter o distanciamento, o isolamento, que tinha que fechar, e aí o outro dizia que não, que as pessoas iam morrer de fome, e fora aquela chuva de informação. Só que a gente não para pensar o que é importante nisso tudo. O importante nisso tudo é a vida. E mesmo a vida sendo o principal, muitas pessoas ainda se negam a enxergar isso. E é uma coisa assim que está clara, está na nossa frente. A gente não precisa ter muito estudo, é só você analisar, esquece o que o outro está te falando, tá? Você pega uma informação, você lê, e com o conhecimento, a sabedoria, a inteligência que a gente já tem, a gente já consegue decidir o que é melhor. Né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda não decidem pelo melhor. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas descumprindo as regras ainda. E é isso que me assusta. Como a gente ainda é pesado, sabendo que é preciso leveza. Como a gente ainda arrasta a corrente, como a gente ainda leva a mochila pesada nas costas, quando o convite é tirar o peso, é ficar livre da corrente para andar melhor, para a gente poder apertar o nosso passo, para a gente poder dar uma corridinha. E sem a corrente, sem a mochila, a gente fica, né? A gente anda melhor. E aí eu falo, falta o quê? O que nos falta ainda? É isso que me intriga e muitas vezes, né? E aí, nesses momentos, eu recorro muito em oração aos benfeitores espirituais, porque eu começo a ficar angustiada, né? Porque eu começo a achar que, assim, não vai dar. E mesmo com a crença de que, como a Luciana acabou de falar, não cai uma folha de árvore sem a permissão do Pai, mesmo assim, às vezes a angústia é tão grande que eu esqueço que ele está sempre no controle, né? E é preciso que a gente sempre recorra a ele, sempre lembre do que ele nos ensinou, sempre lembre do que Jesus vivenciou, dos exemplos maravilhosos que ele nos deixou. E ele era caridoso, ele era justo, ele olhava o outro no olho, ele se rebaixava ao nível do outro, não em questão de se humilhar. Se houvesse uma pessoa caída, ele se colocava na altura daquela pessoa, ele olhava no olho, ele não olhava de cima, né? Porque quando você olha de cima, a gente vê a diferença, né? De alguém que chega para ajudar. E ontem eu comentava sobre isso, conversando com uma pessoa com quem eu faço um estudo, que às vezes a gente chega para ajudar e a gente percebe a diferença, né? Alguém que já chega imponente e dá o pedaço de pão, dá a garrafa d'água, parece que assim, que está fazendo um favor, né? Esquece de agradecer a oportunidade daquele irmão estar ali e da gente estar ajudando. É uma oportunidade para nós, né? Então, quando você puder sentir a dor do outro,
quando você puder se igualar nele, olhar no olho dele, não olhar de cima, e às vezes a gente precisa baixar, às vezes a gente precisa se ajeitar para dar mais conforto àquele atendimento, né? Que a gente não esqueça disso, dessa leveza, desse jeito de tratar com o outro. E a gente traz para a nossa vida como a gente gostaria que nos tratassem, né? A gente não gosta de chegar em lugar nenhum e alguém olhar a gente por cima do óculos, né? Aquele olhar assim, a pessoa faz assim, nossa, que já te joga lá para longe, né? E a gente que tem óculos, que usa óculos, tem que ter muito cuidado para não agir assim, né? E é ruim, né? A gente sente mal. E vamos dizer que é uma situação de igualdade. Imagina alguém que está necessitado e a gente está ali supostamente para levar ajuda e a gente age como superior. Que humildade, que simplicidade é essa se eu me elevo diante daquele que necessita? Né? Então, assim, surgem muitas dúvidas ainda, mas eu sigo confiante e pedindo sempre o fortalecimento do alto para que tire daqui e daqui esses pensamentos e que todo lugar que eu chegue, embora muitas vezes eu não tenha um material, onde houver a necessidade, que pelo menos um olhar, uma palavra, um gesto de carinho eu consiga levar. Sejamos sempre assim. É isso. Isso aí, por isso que é importante a gente estar aqui estudando todo dia, que a gente acaba esquecendo. Lívia levantou o dedinho. Não, então, eu concordo com tudo que vocês falaram. Essa historinha também eu não me lembrava, não me recordava dela. Muito bonita, muito sábia, né? E eu acho que, assim, se você não sabe fazer o bem para o outro ou não consegue ainda, então, pelo menos, não faz o mal, entendeu? Começa, eu acho que é o primeiro passo. Porque hoje em dia a gente vê a maldade aí tão de graça, sabe? Simplesmente por querer falar alguma coisa. Se quer falar alguma coisa, pensa, né? Poxa, se falasse para mim isso, eu ia gostar? Não ia. Então se cala, entendeu? Fica quieto na sua. Hoje em dia, né, a gente fala que, né, a internet é terra de ninguém e tal. Então a gente tem muitas pessoas que xingam, que falam mal, seja de famoso, pessoas famosas na internet, de uma forma geral, e você tá assim, você tá assado, eu não gostei da roupa que você estava usando, e sabe, uma coisa assim de graça que no que vai acrescentar a sua vida, né? E você só vai chatear a pessoa, porque a gente não sabe o quão bem ou quão mal aquela pessoa tá. E às vezes aquilo pode atingir ela de uma forma bem negativa. Ainda mais como a Nani lembrou, né, de toda a situação que a gente está vivendo, ninguém está 100% bem, né? A gente vive, né, um dia de cada vez, mas todo mundo aqui, nós não somos alienados, a gente sabe o que está acontecendo e claro que a gente vai ficar chateado com tudo isso, né? Ainda não voltamos, né, na normalidade, vamos assim dizer. Então, é óbvio que ninguém está 100% bem. E cada dia mais a gente vê pessoas... Eu vejo pessoas pela internet que, nossa, eu acho pessoas super alegres e descontraídas, abrindo o coração, falando que tiveram crises de pânico, ansiedades, tudo que culminou assim na pandemia, né? E eu falo, gente, mas essa pessoa, nossa, mas ela é tão alto astral, ela é tão... Então, já pensou alguém chegar para uma pessoa dessa, você é isso, você é aquilo, de graça, como essa pessoa vai ficar, né? Então, eu acho que a indulgência também é isso. Se eu ainda não sei fazer o bem para o meu próximo, mal eu não vou fazer para ele, né? Se eu tenho um comentário ácido, né, um comentário desagradável, eu vou guardar para mim. Eu acho que é o primeiro passo. Mas eu tenho comentários, eu tenho muitos, né, muitos pensamentos em relação aos outros, tal. Beleza, guarda para você que um dia você vai parar, todo mundo evolui, todo mundo dá para frente. Uma hora você vai parar de pensar nessas coisas, entendeu? Vai ter que evoluir como todo mundo está no caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que, principalmente nessas épocas, né, que nós estamos vivendo, né, ter mais o respeito pelo outro, né? A gente não sabe, a gente só sabe
o que está acontecendo com aquela pessoa, o que a gente vê, né? Mas e dentro do lar dessa pessoa, da porta para dentro, né? E dentro dessa pessoa também, sentimentalmente falando. Cada um vive o seu conflito interno, né? Então, a gente também tem que respeitar isso, a gente também tem que levar em consideração que, assim como eu posso não estar bem, o outro também não está bem, entendeu? Então, eu acho que um grande passo, eu acho que se todo mundo fizesse isso, nossa, já ia fazer uma diferença gigantesca. É pelo menos não fazer o mal para o outro, ficar neutro, entendeu? Simplesmente não querer se posicionar diante da opinião do outro, fica na sua, entendeu? Porque às vezes foi o que eu falei, a pessoa está passando por um momento difícil e o seu comentário ou o seu maltratar daquela pessoa pode ser a faísca para ela explodir, entendeu? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? A empatia, né? A indulgência, empatia e o respeito com essa pessoa, né? Eu acho que é isso também. Perfeito, Lívia. A gente não sabe o que está dentro do coração da pessoa. Tem pessoas que não falam, então a gente não sabe. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Suelen e a Silvia Leal também levantou o dedo. As duas. Vou falar rapidinho, que eu estou vendo que o tempo está acabando e a Nani tem que cantar a nossa música. Aproveitando o gancho da fala da Lívia, que realmente é algo muito sábio, né? Se a gente não tem o bem para praticar, que a gente não pratique o mal. E eu gostei muito da questão da Suzana também ter enfatizado da gente buscar conhecimento, buscar o estudo, porque a nossa memória, a gente volta e meia, mesmo sabendo de algo, a gente precisa relembrar. Uma outra questão, assim, se a gente não sabe ainda praticar essa caridade genuinamente, que a gente consiga construir esse hábito de praticar o bem, né? Porque é um mecanismo, no início é algo meio automático, mas os usos que nós temos hoje iniciaram de forma automática e depois se tornou algo mais natural. Se a gente ainda não consegue, né, praticar essa caridade com leveza, de todo o coração, que a gente continue estudando, que a gente pratique ainda de uma forma mecânica, para que isso possa se suavizar, possa ser internalizado verdadeiramente e a gente consiga praticar com todo o amor. Uma outra questão é que os hábitos a gente destrói muito da nossa convivência. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente se nutre, com quem que a gente mais convive, porque existem alguns estudos que falam que os nossos hábitos são reflexos do convívio com aquelas pessoas que a gente está mais próxima. As 5 pessoas que a gente mais convive vão ser mais ou menos os hábitos que a gente vai praticar. Isso não quer dizer, né, que eu devo me afastar daqueles que pensam de mim. Não, não. É porque o fato da gente conviver com pessoas que agem, pensam diferente de nós, ajuda a gente também a desenvolver uma série de outras virtudes, como a tolerância, o respeito, mas que a gente preste atenção também como a gente está se nutrindo e com quem a gente mais convive, para a gente fortalecer os nossos laços de afeto e aprender com os outros os bons exemplos que vão nos fortalecer na do bem e do amor. Show, perfeito. Silvia Leal. Não sei se dá tempo. Eu só queria pontuar que essa palavra indulgência, eu sempre tive umas dúvidas em relação ao que ela significava, e eu fui procurar no dicionário. A primeira resposta que vem é disposição para perdoar. E disposição para perdoar é uma coisa que a gente tem que ter e é uma coisa que é ensinada para a gente, eu acho. A Suelen acabou de falar sobre convivência, né? Quando você é criança e você comete uma falha, briga com alguém, também fala, pede desculpa. Se ela não te explicar por que você tem que pedir desculpa, vai ficar uma coisa mecânica e automática. E a gente esquece disso quando a gente é adulto. Por que a gente está pedindo desculpas? Né? Por que a gente tem que tirar aquela coisa ruim de dentro da gente?
Porque que a gente tem que se colocar no lugar do outro, praticando a empatia, para entender por que o outro cometeu aquela falha. Então, acho que se a gente começa a entender isso, fica mais fácil perdoar. E é muito difícil perdoar. Mas eu vou deixar a Nani cantar aqui agora. Vem, Nani! Todos nós te amamos. Também amo muito vocês. Outro dia eu estava... eu falo no automatismo, né? Eu coloquei uma blusa que dizia: onde você estiver, que Deus te abençoe. E aí eu fui à rua. E algumas pessoas me pararam e agradeceram. E era uma coisa que, assim, eu estava com uma blusa, entendeu? E eu esqueci o que estava ali, né? Então, mesmo involuntariamente, a gente às vezes tem algumas atitudes, né, que contribuem para a felicidade e auxiliam o outro. E eu lembrei também de uma frase, uma outra blusa: no mundo onde você pode escolher ser qualquer coisa, escolha ser gentil. E eu achei tão forte, né? Porque estamos realmente todos precisando de gentileza, que essa gentileza nos chegue, que a gente faça por onde para conquistá-la, para exercitá-la e para levá-la a todos aqueles que necessitam. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Louve sempre, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo ficar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Que a gente nunca esqueça de louvar, de agradecer, de nos ligar a Deus e a espiritualidade amiga. Eles estão sempre esperando que a gente recorra a eles. Estão sempre de braços abertos para nos auxiliar. E muitas vezes, em meio a nossas dores, nós não nos achamos dignos de recorrer a eles, não nos achamos dignos de sermos atendidos, mas eles podem fazer isso. Basta que a gente dê o passo na direção deles. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Que nós estejamos sempre contigo também. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por esse maravilhoso estudo. Que a gente procure sempre fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós e conosco. Que a gente lembre sempre que a nossa obrigação é conosco e contigo, como retribuição a todo o amor que o Senhor nos dá. Obrigada pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio tão necessário que é colocado nelas diariamente. Que sejamos sempre luz, que vibremos sempre em amor, que radiemos sempre paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Com muito louvor. Que lindo, Nani! Chegou aqui, hein? Me emocionei. Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo. Lívia, E até amanhã. nossas vidas estão iguais.
Todo mundo tá igual, né? Isso que você falou, as blusas. Amei. A blusa é. É verdade, estamos de Amei. Beijo. beijo, gente.